Olá, tudo bem? Nesta aula vou apresentar para vocês o diagrama de casos de uso. Esse diagrama ele apresenta uma visão das principais funções ou serviços oferecidas pelo sistema. Quando ele diz casos de uso, ou uso em questão, diz respeito às funcionalidades que o sistema oferece. Ele é considerado mais abstrato e informal, porque nele você pode tanto trabalhar com a sua equipe quanto com o seu cliente, que é um diagrama muito simples de ser trabalhado. Ele é utilizado principalmente nas etapas de levantamento de requisitos e análise do sistema. Ajuda na identificação dos requisitos do sistema e uma ferramenta para a troca de informações entre clientes e equipe de desenvolvimento. Então, o que a gente visa identificar com o caso de uso? Os usuários que irão interagir com o sistema e os papéis que irão assumir, e as funcionalidades que serão requisitadas por cada usuário em específico. Então, eu vou passar para vocês algumas... A ideia aqui é que eu apresente alguns exemplos e, através desses exemplos, a gente consiga ter um entendimento sobre o caso de uso, tá ok? Então, vamos lá. Se a gente pegar aqui os elementos de um caso de uso, né? Então nós temos aqui o Think Man, também chamado de ator, né? É o ator. Essas elipses são os casos de uso. E nós temos as associações, tá ok? Então nesse exemplo aqui é um sistema bancário, onde você tem o ator cliente, que ele irá interagir com os casos de uso realizar depósito e realizar saque. Os atores são agentes externos, porque externo é externo ao sistema e comunica-se com o sistema enviando e recebendo mensagens. Então, um ator não representa só pessoas, não. Ele pode representar um outro sistema, como no exemplo aqui, ó, um caixa eletrônico, sistemas de contas a pagar e receber, enfim, tudo que não está dentro do seu sistema. Ele pode ser principal ou secundário. Então nós vamos ver logo um exemplo aqui, onde eu mostro a diferença entre os dois, tá? Casos de uso referem-se aos serviços, tarefas ou funções que podem ser utilizadas de alguma maneira pelos usuários do sistema. Fica uma dica aqui, pessoal, que é fundamental. Sempre que vocês forem trabalhar com casos de uso, pensem o seguinte: o ator como sendo você, o caso de uso, imagine você com um sistema, uma tela de um software qualquer, e nessa tela você tem que clicar nas funcionalidades que o sistema vai te entregar. Por exemplo, você quer cadastrar um cliente. Então, uma das funcionalidades é o cadastrar cliente. Você quer emitir saque. Funcionalidade, emitir saque. Esse emitir saque é um caso de uso. Então, pense sempre assim, você interagindo com o sistema. Como que você faria? Vamos lá, então. Aqui, os relacionamentos, né? Nós temos relacionamentos de atores e casos de uso, relacionamento entre atores e entre casos de uso. Então, como que são os tipos, né? Comunicação, é que nós vimos, né? Quando você tem um ator que se comunica com o caso de uso. Entre atores, a gente consegue fazer isso aí através de generalização e especialização. Vou mostrar para vocês. Os relacionamentos de include e extends, né? Que são o de inclusão e extensão. E eles são sempre entre casos de uso. Tomem cuidado, não existe include e extend entre atores, tá? Atores e casos de uso, é sempre entre casos de uso. Então já vai ficar mais claro com o exemplo que eu vou passar para vocês. O tipo de comunicação ela pode ser em duas direções, né? Ou uma direção. O mais utilizado, pessoal, é esse aqui, ó, de uma direção aqui, ó. Tá vendo? Na verdade, é dupla direção, né? Você não informa qual que é a seta, não põe a seta. Só põe uma linha reta aqui e sem setas.
tá ok? É o mais utilizado. Vamos ver. Generalização. Esse exemplo aqui, ó. Tem um cliente e eu vou usar aqui o tipo de generalização. Trabalhando com herança aqui, né? Então, ele pode ser uma pessoa física ou pessoa jurídica. Então, quando você tem algum relacionamento que é do tipo, né? Então, você pode falar assim, ó, pessoa física é do tipo cliente, pessoa jurídica é do tipo cliente, isso indica, esse do tipo, né? Indica generalização, herança. Então, aqui esse é um exemplo. Então, eu posso ter aqui uma herança entre atores. Posso ter também, deixa eu ver aqui, herança aqui, ó, entre casos de uso. Então, eu tenho aqui um caso de uso abrir conta e um caso de uso abrir conta corrente. Então, abrir conta corrente é do tipo abrir conta. Abrir conta poupança é do tipo abrir conta também. Então, generalização entre casos de uso. Inclusão, relacionamento de include, então, para a gente resolver esse problema de uma vez por todas, o pessoal fica com dúvida se é include ou é extends. Então, como que funciona isso? Você tem aqui um caso de uso. Esse caso de uso, para ser completo, ele necessariamente precisa invocar esse outro caso de uso, registrar movimento. Ou seja, registrar movimento está incluído nesse caso de uso efetuar saque. Então, toda vez, isso é obrigatório, que eu efetuar um saque, necessariamente eu tenho que registrar o movimento. Toda vez que o cliente efetuar um depósito, necessariamente ele tem que registrar o movimento também. Então, o include, pessoal, olha aqui, ele tem efetuar depósito, esse caso de uso aponta para o caso de uso que inclui, tá? Um outro caso de uso é o de extensão. Então, eu tenho aqui nesse exemplo, eu vou encerrar a conta. Para encerrar a conta, tem uma regra lá no sistema que a conta tem que estar zerada, não pode ter saldo. Então, para zerar a conta, eu tenho que ou fazer um saque, então se tiver positiva a conta, eu tenho que fazer um saque até que ela fique zerada, né? Então, se eu tiver lá R$100 de saldo, eu tenho que efetuar um saque de R$100. Esse saque eu posso fazer, como posso fazer tanto um saque quanto um depósito, ou seja, estou negativo, minha conta é negativada lá com R$100, eu tenho então que efetuar um depósito de R$100. Então, notem aqui que eu faço ou um ou outro. Quando tem essa condição, né, que eu faço ou não, né, posso fazer, eu tenho a condição de extend. Porque, veja, posso também já estar com a conta zerada e não ter que fazer nenhum e nem outro. Então, quando eu tenho essa condição de ser opcional, eu uso extends. E o detalhe aqui é que eu não aponto para o caso de uso, tá vendo? Ele é o inverso do include. Enquanto o include eu aponto para o caso de uso, olha aqui, ó, tá vendo? Eu aponto para o caso que ele inclui. O extend é o contrário, olha. Esse efetuar saque, opcionalmente eu posso chamar através desse encerrar contas, tá? Então, tomar cuidado aí com a direção da seta e quando usar um, quando usar o outro. Bem simples. Esse aqui já é um exemplo completo, né? Eu vou mostrar para vocês lá na aplicação, tá? Depois a gente volta aqui, deixa eu ver, falar com vocês mais sobre a especificação, tá? Então, vamos agora. Então, tem um exemplo aqui. Esse é o exemplo que eu ia mostrar para vocês. Então, tem, por exemplo, aqui um sistema de controle bancário. Tem um início, né, uma documentação inicial. Vocês têm que ler essa documentação e dessa documentação extrair algumas funcionalidades que o sistema tem que prover. Tem que extrair também quais são os atores que participam desse controle. Então vamos lá. Ó. Esse sistema permite que seus clientes, olha, clientes, pode ser um ator, abram e encerrem contas, bem como depositem ou saquem valores e emitam
emitam saldos ou extratos. Então veja, é um sistema que já está dizendo para nós aqui que ele tem várias funcionalidades, né? Que funcionalidades? Depositar, sacar, emitir saldo, emitir extrato. Então, essas últimas 4 funcionalidades, ou seja, emitir saldo, extrato, sacar valores ou depositar valores, o cliente pode utilizar diretamente por meio de um caixa eletrônica. Porém, para abrir ou encerrar uma conta, ele necessitará interagir com o funcionário do banco, que poderá ainda realizar alguma manutenção em seu cadastro, ou seja, registrá-lo ou alterar seus dados. Bem, com base nessas informações, a gente pode chegar no caso de uso assim. Então eu tenho os atores, que aqui no caso de uso nos mostrou no descritivo, são os clientes, e ele fala que ele precisa também de um funcionário do banco, né? Então esse funcionário do banco seria o caixa, por exemplo. Eu tenho aqui então 2 atores, vamos dar uma olhada nesse caso de uso como um todo, né? Tenho 2 atores, eu tenho essa borda aqui, pessoal, é importante que vocês coloquem, tá? Alguns autores recomendam, outros nem tanto, mas eu gosto muito de trabalhar com isso. Essa borda representa a fronteira do sistema. Então, o seu sistema, controle bancário, é formado, são todas as funcionalidades que estão dentro desta fronteira aqui. Ele é formado por todas essas funcionalidades. Então, quais são elas? O cliente pode abrir uma conta, olha aqui, mas ele não abre sozinho a conta, ele precisa de um funcionário, do caixa. Então, a ideia aqui é o seguinte, nós temos o ator principal, lembra que ficou pendente a questão? Um ator ele pode ser primário ou secundário, eu falei secundário, né? Esse ator aqui é o ator primário. O funcionário é um ator secundário, que vai auxiliar o cliente na abertura de uma conta, por exemplo. Então a ideia é que ele chegue lá, o cliente chegue lá no caixa, né? Fale com o funcionário que ele precisa abrir uma conta. Aí o funcionário tem todos os procedimentos lá para abrir uma conta dele. A conta, ela pode ser uma conta comum que ele vai abrir, ele pode abrir uma conta especial, pode abrir conta poupança. Qual que é a diferença? A diferença é que ao você especificar os casos de uso, você vai ver que a conta, abrir conta especial e o caso de uso abrir conta poupança são, na verdade, especialização do caso de uso abrir conta. Ok? Bom, o que nós temos mais aqui? Aqui está dizendo que para abrir uma conta, olha o include aqui, olha, o relacionamento entre casos de uso. Necessariamente ele tem que realizar um depósito. Ok? Então vamos imaginar que ele vai abrir uma conta e essa conta, esse cliente aqui, ele não está cadastrado ainda. Então, aqui tem um caso de uso aqui, ó, que é o manter cliente. Quando fala manter cliente, o manter diz respeito a uma palavrinha que chama manutenabilidade. O que é? Você pode manter incluir, alterar, excluir e listar clientes. É o famoso CRUD, né? CRUD do banco de dados que a gente conhece bem. Então, vamos lá. Eu cheguei, o cliente chegou, não tem conta ainda, vai lá e tem manter cliente, ou seja, o funcionário do banco cadastra o cliente. Quando ele está cadastrando o cliente, olha aqui, ó, ele cadastrou o cliente, vamos voltar lá. Ele tem que realizar o depósito, só assim essa funcionalidade de abrir conta ela é completa. Bom, o que o cliente pode fazer também? Ele pode realizar depósito com a ajuda do funcionário ou não, né? Ele pode emitir extrato, ele pode encerrar conta. Se ele for encerrar conta, olha aqui, ó, ele tem que fazer com a ajuda de um funcionário. Para encerrar a conta, ele pode, ao encerrar a conta, ter que alterar o cadastro dele também, dizendo que ele é um cliente inativo, se não tiver mais contas. Ele pode também, lembra que eu falei para vocês lá,
ele pode ter que, para encerrar a conta, realizar saque ou realizar depósito a fim de zerar a conta dele. O que mais que ele pode fazer? Ele pode emitir o saldo lá no caixa eletrônico, né? E aqui, sempre que ele for realizar um saque ou realizar um depósito, necessariamente ele tem que registrar o movimento. Esse movimento, no final, vai gerar todo o extrato para ele, tá ok? Muito bom. Agora eu vou falar para vocês uma outra etapa muito importante, que é a documentação da especificação do caso de uso. É um documento com a descrição textual de como ocorre a interação entre atores e sistema na realização de um caso de uso. Então, nele é possível identificar como e quando o caso de uso se inicia e termina, quando o caso de uso interage com atores, quais objetos são transferidos e o fluxo básico e alternativo do comportamento. O que é isso? São esses itens aqui, pessoal, essa descrição detalhada aqui. Nome, a descrição sucinta do caso de uso, os atores que compõem o caso de uso, pré-condições, pós-condições, fluxo básico, alternativo, exceção, a estrutura dos dados, regras de negócios e alguma observação. Isso tudo para quê? Somente o diagrama não é o suficiente para você explicar o que ele deve fazer. Então, nós vamos usar da seguinte forma. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Então, dentre desses meus, que eu mostrei para vocês aqui, ó, dessas funcionalidades, existe uma que é abrir conta comum, que é esse abrir conta aqui, ó. Faltou colocar o comum aqui. Então, identifiquei o caso de uso, abrir conta. Caso de uso geral, é que se ele fosse, por exemplo, uma extensão, né, ele fosse uma extensão de um outro caso de uso, usado como herança, você colocaria aqui o nome dele, caso de uso, por exemplo, conta, ele seria caso de uso da conta comum, e o caso geral, desculpe, o nome do caso de uso seria abertura da conta especial, e o caso de uso geral seria abertura da conta comum, né? Você está dizendo que existe um caso de uso principal, né? Mas não é o caso. Então, quem é o ator principal? É o cliente. Atores secundários é o funcionário que ajuda na abertura da conta. Você põe um breve relato, né? Então, esse caso de uso descreve as etapas percorridas por um cliente para abrir uma conta. Pré-condição. O pedido de abertura precisa ser aprovado. Então, ele só pode começar se o pedido de abertura precisa for aprovado. E a pós-condição? É necessário realizar um depósito inicial. Aí nós temos aqui, pessoal, as ações do ator e ações do sistema. É esta conversa que eu falei para vocês imaginarem. O ator conversando com o sistema. O que são ações do sistema? É a tela. Então, você tem lá uma interface gráfica, pode ser uma tela, um tablet, qualquer coisa que interaja com o seu sistema. E você vai começar, então, a enumerar as ações. Então, aqui, ó, primeiro, o ator, né, solicita a abertura da conta. O que o sistema faz? Consulta o cliente por seu CPF. Se for necessário, gravar ou atualizar o cadastro do cliente. Lembra que ela é opcional? Se o cliente não possuir outras contas, deve ser registrado como inativo. São as regras. Quarto, avaliar o pedido do cliente. 5. Aprovar o pedido. Então, essas ações é do lado do sistema. Bom, voltando para o ator. Voltou lá na tela para ele e ele escolhe a senha da conta. O sistema abre a conta para ele. 8. O sistema define o cliente como ativo. Ativo cliente. O lado do ator, do usuário, do cliente, fornece valor a ser depositado. O sistema registra o depósito e emite o cartão da conta do cliente. Então, esse daqui é o que a gente chama de caminho feliz, é tudo certo, tá?
Mas tem as ações que vocês podem tratar. Então vamos lá. Vamos começar pelas restrições e validações. São 3 restrições aqui, olha. Para abrir uma conta corrente é preciso ser maior de idade. Ou outra restrição, o valor mínimo de depósito é de R$ 5,00. Terceira restrição, o cliente precisa fornecer algum comprovante de residência. Muito bem, dadas essas restrições, qual que é o fluxo alternativo que eu tenho aqui? Então vamos imaginar aqui, olha. Onde está aqui, ó. Se for necessário, gravar ou atualizar o cadastro do cliente. Então estou lá cadastrando, abrindo uma conta, né? O sistema está abrindo uma conta. Pô, o cliente precisa sofrer alguma manutenção? Tudo bem, então aqui você identifica aqui, ó, no fluxo alternativo. Então ele precisa fazer a manutenção do cliente. Ele vem aqui, olha as ações aqui, ó. Se for necessário, executar o caso de uso manter cliente para gravar ou atualizar o cadastro do cliente. Notem que eu não especifiquei aqui o que é manter cliente, eu não digitei tudo aqui. Por quê? Cada funcionalidade, cada caso de uso tem o seu próprio especificador aqui, ó, especificação para cada caso de uso. Então, se você quiser saber como fazer para manter o cliente, tem que ir lá e pesquisar qual que é o caso de uso manter cliente. E nele tem toda a especificação necessária. Tá? Uma outra coisa que tem aqui é fluxo de exceção. Então aqui, lembra que eu falei que é o caminho feliz? É tudo certo. Mas a gente pode identificar alguma coisa aqui, alguma anomalia. O cliente não é maior de idade, ó. Ele é menor de idade. Então vamos lá, vamos identificar isso. Ó. Fluxo de exceção. O cliente é menor de idade. O que eu faço? Então, o que o sistema faz? Comunicar ao cliente que esse não possui idade mínima para possuir uma conta corrente e recusa o pedido. Simples assim. Por que isso é importante, pessoal? Porque nós vamos utilizar mais para frente a descrição dos casos de uso para a gente montar as classes, ter uma ideia de quais são esses métodos que nós vamos utilizar e também vai nos ajudar no diagrama de sequência, que é um diagrama que eu vou abordar com vocês também. Tá ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que é isso mesmo. Então, pessoal, espero que a aula tenha sido útil para vocês e eu aguardo vocês na próxima aula, ok? Um abraço.